Nós temos cada dia aprendido com o Senhor, porque o que nós aprendemos hoje é para viver eternamente. Nós temos hoje a alegria de saber que existe um novo céu e uma nova terra. E nós temos uma missão de nos prepararmos para morarmos nesse novo céu, nessa nova terra. Que diante do texto bíblico que nós fizemos a leitura hoje, alguns vai morar no novo céu e na nova terra, os que crerem, e os que não crerem vai viver no sofrimento eterno. Quando eu lembro dessas situações, eu procuro conversar com Deus, dizendo a Ele que eu estou bem na minha sanidade mental. Então, se nós estamos bem na sanidade mental, a gente vai ter uma boa escolha. E para a gente estar bem na sanidade mental, é preciso crer e confiar nas promessas de Deus. Porque aquele que crê diferente, que não tem essa experiência maior, ou busca e acredita e dá crédito a ouvir, esse eu considero como uma pessoa que está precisando de alguns ajustes na sua sanidade mental. Porque é loucura querer entender diferente daquilo que Deus ensina. Não é? Deus, Ele é fiel, Ele existe, Ele é o Criador dos céus e da terra, dos mares do universo e de tudo que é dentro deles. Então, se a gente vai entendendo, principalmente esse mês, que entramos com o mês de missões, ou melhor, da nossa missão, que o tema da igreja é a igreja e a família na sua missão. O tema da campanha que fazemos anualmente é porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Esse é o tema dessa campanha. Mas o tema da igreja ele é real, verdadeiro, e precisa ser eterno. Porque nós temos que caminhar olhando para o céu. É a nossa missão. Olhar para o céu, queridos, vai mostrar da nossa responsabilidade e compromisso com a palavra, aí para toda aquela situação enfrentada hoje. Na sua família pessoal. Nós temos uma missão com a nossa família pessoal. Nós temos uma missão com o nosso casamento. Nós temos uma missão com os nossos filhos. A gente lembra da missão, do tema desse mês, né? Missões mundiais. Mas temos essa missão que é para sempre. Que é a família e a igreja na sua missão. Essa nossa missão ela só vai ser concluída quando Jesus Cristo voltar, ou quando nós descermos a terra. Quando a gente descer a cova, essa missão terrena acabou. Mas essa missão ela tem que terminar bem, para que seja para nós a vida eterna com Deus. Não a vida eterna no sofrimento, mas a vida eterna com Deus. Então, uma missão nossa hoje é de querer aprender e ouvir e buscar e se envolver com a verdade de Deus, que é a sua palavra. Se assim não fosse, Jesus na sua oração não pedia que o Pai santificasse aqueles ali, Ele e aqueles na sua palavra, que era a verdade. E não pedia também por nós, no verso 20, que santificasse aquele que ia crer na sua palavra. É para a gente raciocinar, irmãos. Nós somos limitados, mas nós temos um Espírito Santo em nossa vida. Nós somos diferentes. A gente entende das limitações devido a grandes labutas que é enfrentada diária, mas veja que Deus ensina que a gente priorize a Ele. Priorize a sua palavra, priorize a obediência, priorize o seu serviço, que é a missão. E a missão de cuidar da família é uma missão que também foi determinada por Deus para nós. Cuidar bem do casamento, da mulher, do esposo, dos filhos, da casa, da administração, da manutenção da casa, porque ainda nós temos essa caminhada física. Mas vocês observem uma coisa importante. Em tudo isso, do cuidado da vida terrena, da família,
Deus é aquele que providencia. Em tudo, se você raciocinar rapidamente aí. Que verdadeiramente é a nossa missão. Aonde Deus está do nosso lado auxiliando. Você lembra da situação de Abraão? Amava seu filho, filho de promessa. Deus vem, pede a ele que queria seu filho, que ele fizesse um holocausto e imolasse o seu filho. Abraão não pensou duas vezes. Cumpriu a sua missão que lhe foi dada. E levou o seu filho para fazer o holocausto. Mas eu quero falar da providência agora. Nessa situação de Abraão, na sua missão que lhe foi dada por Deus, para levar o seu filho, para sacrificar o seu filho, tinha um grande propósito. Ele declarar a sua fé e se tornar o pai da fé. E onde todas as nossas famílias seriam abençoadas pelas famílias de Abraão. Pela família de Abraão. Mas vamos agora para outra parte. Na situação que falamos da nossa missão, de casa, de trabalho, de casamento, de filhos, de igreja, da nossa vida caminhando. Deus fez com Abraão, é o que faz conosco hoje. Ele provou a fé de Abraão e providenciou aquele que seria para o verdadeiro holocausto. A ovelha que seria sacrificada, imolada, ali naquela missão de Abraão, não seria o seu filho, mas provaria a sua fé. E Deus faz hoje com a gente situações difíceis que enfrentamos em toda a casa, em toda a família, no casamento, no tratamento, na administração, no trabalho, né? Que não é fácil. Mas Deus, Ele é quem é o providenciador de tudo. Então veja que nós temos uma missão onde Deus nos acompanha. Deus está presente providenciando aquilo que seja necessário. Então não precisamos entrar em desesperos. Porque Deus, Ele assume a sua fidelidade de promessa para se cumprir em nossas vidas no auxílio da caminhada. A jornada não está mais longa, acredito eu. Mas precisamos continuar fazendo nossa missão. Acreditamos toda a escatologia bíblica que Jesus a qualquer momento pode chegar. Mas a nossa missão deve continuar até a vinda dele. Até o dia que a gente caminhar por essa terra. Então nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que nós vamos falar sobre toda essa situação, mas com a ênfase da família, não é? Levando segurança para a sua família. É uma missão nossa. E essa missão ela pode ser compartilhada, não é? Para com todos, vendo Deus presente, para que a gente possa ter progresso na missão. Para que a nossa família seja abençoada. E nós vamos lembrar de uma história conhecidíssima da igreja, não é? Para que a gente possa ir entendendo no que nós vamos discorrer a respeito dessa situação de Neemias com aquelas famílias, para proteger as famílias de Deus, para proteger Israel, soerguer os muros, não é? Levantar aqueles muros para proteger as famílias, proteger Israel, proteger Jerusalém. Está escrito em Neemias capítulo 4, nós vamos começar a ler do verso 9. Veja que coisa tremenda como começa esse verso 9, viu? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso,
posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas e lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande e é extensa, e estamos separados, distantes um dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Amém? Então, queridos, está bem claro, não é? Por isso que a atenção que nós precisamos ter naquilo que Deus prepara para nós, vivendo praticamente momentos difíceis como viveu Neemias com aquelas famílias. Mas veja que a luta deles era incessante, em todos os lugares, em todas as brechas, para não dar espaço e oportunidade ao inimigo. Agora pare vocês nessa noite, que Deus lhe trouxe aqui para você ouvir a sua voz, em relação àquilo que você enfrenta diariamente. Se não está bem dentro dessas situações, dá essa vigilância que nós precisamos ter em relação a toda a caminhada terrena. Seja na família da igreja, seja na família de casa, no nosso lar, que não podemos abrir a oportunidade para o adversário. Homem que tem bigode é assim, o cabelo entra na boca, né? Então veja, queridos irmãos e amados, agora refletindo, daquela família que Deus criou para ser vencedora, daquela família que Deus criou para ser próspera, daquela família que Deus criou para ser saudável. E essa família somos nós. É a nossa família, é a nossa igreja, é a nossa caminhada. Mas olhe, para que tudo que seja vencido diante de pelejas enfrentadas, as brechas têm que ser fechadas. O comportamento, na confiança plena, que é o que Neemias diz aqui, para que Deus cuide, veja nesse verso 20, ele vai dizer: junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Tinha palavra melhor do que ouvirmos isso? Que esse Deus é o mesmo Deus da nossa família, das nossas igrejas, da nossa vida. O que precisamos é ter essa palavra de Deus como disciplina para alcançarmos o progresso, para sermos vencedores, para vivermos saudável, para vivermos feliz, não só na caminhada de hoje, mas para toda a nossa eternidade. Que essa é a direção da vitória. Essa foi a direção que Neemias tomou para que aquelas famílias fossem vencedoras, na certeza de que Deus pelejaria por eles. Deus cuida de nós quando a trombeta tocar. Deus cuida de nós quando essa palavra chega em nosso coração. É o que nós, queridos, precisamos estarmos atentos e fazer de tudo. A luta é grande, mas a vitória é maior. Que a nossa confiança em Deus ela seja crescente cada momento. Porque a declaração de Neemias é essa. Sem temer, ele disse: não tema eles, vamos se juntar. Não tema eles. Então o inimigo, ele pode até nos entristecer em situações.
mas a nossa vitória está selada e garantida pelas promessas de Deus. O que cabe a nós é cumprir aquilo que é determinado pela palavra de Deus, nos mantermos seguros, fecharmos as brechas e prosseguirmos confiantes em Deus. Então, queridos irmãos e amados, manter a família unida, sabemos nós que é um desafio muito grande. Mas a gente pode lembrar até uma coisa: manter essa família unida é um desafio, mas ai daquele que queira tocar em nossa família. É o que nós podemos ver Neemias protegendo essas famílias. Mas não podemos deixar de lembrar que para essa proteção há uma missão a ser cumprida, há um papel a ser realizado. Para nós que desejamos ter essa família unida, a família da igreja, o desafio existe, mas é preciso que a missão se cumpra na vida pessoal de cada um, porque nossa família não trata de uma pessoa. Na nossa família tem vários membros, descendentes da família. Tem um filho, tem um pai, tem a mãe. E isso, queridos irmãos e amados, nos traz uma responsabilidade maior para que, como Neemias levou para todos ali, tinha deles que estava fazendo a obra com a arma na mão, preparados, prevenidos. É o que nós estamos caminhando nessas lutas diárias, mas preparados com a arma na mão, que é o poder da palavra de Deus, hoje para nós, para que a gente faça se cumprir as promessas de Deus em nossa vida, nos trazendo a vitória diante das situações enfrentadas. Queridos irmãos, a mãe, ela deve respeitar e obedecer o marido. Os filhos devem respeitar e obedecer aos pais, junto com toda a família. Devem amar a Deus. Pai, mãe, filho, marido e mulher, amar a Deus é a missão. É a missão da família. Levar a segurança para a sua família é dessa direção de Deus. É preciso, queridos irmãos e amados, o pai deve amar e respeitar a mãe. A esposa, né? Então a família deve viver em harmonia saudável. E essa harmonia saudável depende de nós, não é de Deus. Deus nos dá a orientação. Deus preparou Neemias para levar aquelas famílias, para que as famílias de Israel não fossem atingidas, não fossem mortas. E nós podemos olhar, a nossa família pode ser morta espiritualmente, separadas de Deus. É desafio, mas é uma missão. É compromisso, porque é Deus o Criador da família e o dono da família. Vocês lembram no Salmo 127:3 que os filhos é a herança do Senhor. Então veja que nós cuidamos, preparamos para devolver ao dono, que é Deus. O compromisso ele é maior, que talvez não é meu, eu quero fazer da forma que quer, mas nós não temos nada, que tudo é de Deus. Se há vida em nós, Deus que deu as vidas. Se há um casamento, Deus que deu o casamento. Se há filhos, que Deus deu o filho. E tudo é de Deus. Nós administramos, nós cuidamos, nós zelamos, nós direcionamos, nós ensinamos, para que mais tarde seja devolvido ao dono. O que é que vai acontecer com a gente que cremos em Jesus Cristo? Vamos voltar para Deus, vamos viver face a face com Ele, porque Ele é o dono de nossa vida. Ele é que é o nosso Criador. E nós temos a missão de levar a nossa família com segurança para Deus. Então, queridos, a família deve viver essa harmonia. A família deve instruir os seus filhos, corrigindo, para que eles tenham um futuro cheio de esperança. A caminhada não é fácil, mas o que vocês podem observar mais no dia a dia dessa terra, em relação a filhos, a juventude, é vendo juventude morrendo dia e noite, jovens morrendo 24 horas, constantemente, irmãos. Constantemente. Será que nós não estamos preocupados em dar crédito ao que Deus fala? O que Deus nos ensina, que não podemos amar a Ele e a Mamon, senão vai desagradar um ou outro. Não é assim? Está escrito?
como a gente não pode querer dar crédito ao que Deus fala? Vai deixar para o último lado, como ouvimos hoje aqui, separados para o lado esquerdo? Nem todos, disse hoje, nós ouvimos hoje aqui, em Mateus 7, nem todos que dizem Senhor, Senhor será salvo. Afastai de mim, vós que vivem em iniquidade. É hora de pensar hoje, né? É nos momentos que ainda temos, não é a condição de sermos redimidos, restaurados, fortalecidos, sustentados, direcionados. É hoje, não é amanhã, mas depende de você. Depende da sua fé, do seu envolvimento, da sua busca, do seu interesse. Deus é fiel, Deus é justo, Deus não é malvado nem cruel, mas é justo, infalível. E ainda podemos encontrar alguém que facilita. Ainda podemos encontrar. Então, queridos irmãos e amados, mas nós podemos dizer que possa ser que a gente encontre alguém, mas a gente pode dizer assim para Deus, mas nós não queremos nos encontrar dessa forma, nos rebelando contra a sua palavra, nos rebelando contra a vontade de Deus. É claro, irmãos, o que Deus quer da gente. E muitas das vezes tomamos atitude e buscamos desculpas, buscamos justificativas para isso e aquilo, se levantando contra a palavra de Deus, contra os ungidos do Senhor, contra a igreja de Cristo. Vai esperar pelo juízo? Então, queridos, vamos compreender que a nossa família, ela é uma família que Deus criou para nós cuidarmos, para nós levarmos pela segurança, para que essa família seja feliz. E a segurança é a palavra de Deus e as orientações de Deus. Então vamos observar, queridos, a atitude de Neemias, para que a gente possa, queridos, protegermos a nossa família. A primeira atitude de Neemias, nesses textos que nós lemos, esses versos, levar segurança pelo poder da oração. Não foi assim que ele disse logo no verso 9? Não é? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Está vendo? Reflita uma coisa. Quantas dificuldades e problemas são enfrentados diariamente na família e na caminhada terrena? São inúmeras. Mas olha o procedimento de Neemias para proteger a sua família, proteger sua própria vida, proteger a igreja de Cristo, que são famílias. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, é 24 horas de vigilância na nossa vida, na nossa família e em nossas igrejas. Não tem como pensar diferente, porque aqui é a palavra de Deus, o homem aqui é só um mensageiro. E nós não somos os filhos, nós não somos os escolhidos, não é a missão que foi dada por Deus para cada um de nós? Seremos cobrados. Todos nós seremos cobrados daquilo que ouvimos. Então nós temos que ter essa tranquilidade de pôr na prática do que precisamos. Então, queridos, a primeira estratégia de Neemias foi orar. Foi orar a Deus. A oração, irmãos, também inclui jejum em favor do seu povo. É que eu estou fazendo ultimamente, orando e jejuando. E estou aguardando as pelejas diárias com as famílias, com a minha família, com as famílias da igreja. É o que eu estou fazendo. Está aqui escrito. E é de Deus. O que é que Neemias disse no verso 20? Junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Quer ver outra situação? Alguém, ou então coloca aqui 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. O que Deus mandou o profeta falar com Josafá. Irmão, vamos ler. Vamos ler, igreja. E disse: dai ouvido a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
ao Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? A gente tem que temer alguma coisa de quem se levanta contra? Não tem. A responsabilidade de nós cumprirmos a missão que Deus faz a outra parte. Não tem como você pensar duas vezes, irmão. Isso que nos traz segurança de caminhada. A gente sabe que Jesus disse que por causa do nome dele seríamos perseguidos, atribulados e levados até tribunais. Nós cremos ou não? Então temos que estar seguro, tranquilo. Deixa as coisas acontecerem. Deus está pelejando por nós. Ele mandou avisar Josafá ao povo de Judá e de Jerusalém. Como essa outra palavra que eu trouxe, que é o verso 9, não foi? Foi: nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Que Deus vai fazer a outra parte. É o que você, é o que eu, é o que a igreja, é o que o povo de Deus precisa fazer. Orar e jejuar. Que a outra parte de Deus se encarrega de lhe guardar, guardar seu casamento, guardar seu filho, guardar seu trabalho para a família, toda a sua vida saudável na família, de alegria, de progresso, de prosperidade, de felicidade, de paz, de amor. Não tem como pensar diferente. Irmãos, aqui é a palavra de Deus. Eu vim aqui hoje ouvir a palavra de Deus. Vim ouvir essa palavra maravilhosa do Senhor. E é o que a gente precisa, porque a gente precisa dela. É ela o norte perfeito. Lembro muito dessa palavra norte, que era Marcos que falava muito. O norte, né? Estamos pelo norte da palavra. Ela é a verdade, é a nossa missão. É seguir a palavra, não é seguir homens, conselhos humanos. É Deus, a palavra que é Deus, é o verbo. Mas ainda tem muitos que não acreditam nisso. Mas vamos, queridos irmãos e amados, Neemias entendeu que o povo precisava de quê? De força para trabalhar. Olha, irmãos, a missão de Neemias para levar a missão daquele povo, para fazer a sua parte, para trabalhar, a igreja, a família de casa, o lar. Casamento, ele tem que ser maravilhoso, porque o casamento é de Deus, é uma instituição divina. Está vendo? Então tem que ser tratado como Deus ensina. O amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido. Jesus chega a falar através da boca de Paulo que o homem tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Então veja que responsabilidade. Quer família harmoniosa, quer família vitoriosa. Quer ver que o irmão Marcos vai lembrar? Provérbios 14, verso 1. Vamos lembrar. A mulher sábia destrói. Para você ver, a parte do marido, a parte da mulher. A mulher tem que buscar sabedoria no Senhor. A palavra de Deus é o centro da casa. É levar todos a adorarem a Deus. Da casa, marido, mulher e filhos. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Mas aquela que não busca a sabedoria dos céus, aquela que não dá crédito à palavra, aquela que não dá atenção à palavra, ela vai ser uma mulher chamada de tola. E o que é que vai acontecer? Vai desmoronar. No mesmo texto que nós lemos, nós ouvimos que a casa construída na areia, a tempestade veio, caiu e destruiu. Mas a outra antes que ele fala, Jesus, na rocha, segura, firme, veio tempestade, veio o que foi. Pronto, a igreja sustentada e segura, meu irmão, continua de pé. Venha a tempestade que for. Nós, a igreja espiritual, a igreja física local. A gente só precisa seguir o trâmite perfeito que é a palavra de Deus. É isso que a gente somente precisa fazer. Então, queridos irmãos e amados, Neemias entendeu. Eles estavam cansados daquele povo, porque o desafio era grande. Mas tinha que cumprir sua missão, tem que ir à frente. Não podia parar. O desafio era grande, o povo estava cansado.
Mas Neemias sabia que tinha que continuar, tinha que fechar as brechas, tinha que levantar os muros, senão as famílias seriam destruídas. A mesma coisa nós aqui agora, hoje, nossas famílias nos dias de hoje. Ou a gente fecha as brechas, ou a gente levanta os muros de nossas casas, dos nossos casamentos, dos nossos filhos, das nossas igrejas, ou o inimigo invade, ou o inimigo destrói. Casamento, filhos. E digo que não é difícil você compreender perfeitamente quando você vê os telejornais. Aquelas famílias que estão desarmadas, despreparadas, estão dando brechas. É diário, irmão, chega é doloroso. Chega é doloroso. Eu hoje assisto muito pouco, já assisti muito. Hoje, quase nada eu assisto. Quase mais nada. Você veja como eu assistia até o último jornal da noite, até madrugada, meia-noite, eu ainda estava assistindo o último jornal. Hoje eu assisto um pouquinho na hora que vou tomar café de manhã, uma coisinha pouca. Agora de tarde, quando eu já estava me preparando para vir, estava esperando dar o horário que eu vinha para orar e para devocional, em casa antes de vir, não é? Aí assisti um pedacinho. Pronto, quando chegou o horário, eu corri para dentro de casa, aí fui estudar a palavra, fui orar, fui conversar com Deus, para me preparar para estar junto com vocês adorando a Deus. Mas não assisto mais como antes, quase nada não assisto, porque dói, porque é sofrimento, é famílias penalizadas pelo pecado, pela desobediência, por não seguir aquilo que lhe é determinado, a sua missão de levar a sua família com segurança. É o nosso papel. Então, queridos, amados irmãos, Neemias viu que era preciso se preparar primeiramente, e deveria ser pelo poder da oração. Posso fazer uma pergunta para vocês? Se vocês não gostarem, me perdoem. Vocês têm orado diariamente? Sempre? Olha aqui o exemplo de Neemias. Primeiramente, para ele preparar tudo isso, ele foi orar. Então veja o quanto a oração é importante para a nossa vida, para a nossa família, para nossas igrejas, porque quando os problemas vêm, é resolvido. Veja, Neemias não deixou de ter problema. O inimigo estava tentando invadir. O inimigo estava partindo para cima deles. Problemas existem e vai existir. Mas precisamos estar preparados para vencer os problemas. No lar não se fala. O adversário odeia um casamento. Odeia a família. Odeia a igreja. Então, queridos irmãos, se você quer proteger a sua família, porque os perigos são constantes. E hoje nós já fomos avisados várias vezes, porque eles foram avisados 10 vezes. 10 vezes para essa situação. Então a primeira coisa que se deve fazer é se colocar de joelhos, orar e jejuar. Deus é fiel, Deus ouve a oração e Deus opera ao nosso favor. Porque você está fazendo sua missão, você está sendo bem orientado, você está sendo direcionado para a vitória, que é a palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Como Deus é maravilhoso. Então, queridos irmãos e amados, se você quer proteger, tem que proceder dessa forma. Veja, irmãos, uma situação que desfaz qualquer problema, que repreende tudo que é maligno. Marcos 9, 29, queridos irmãos, coloque aqui, confessar seus pecados diante de Deus. Marcos 9, verso 29. Vamos ler, igreja do Senhor. E disse-lhe: esta castra não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem situações que nós enfrentamos diárias, que só oração não resolve, é uma castra. São muitos demônios, muita gente se levantando contra. Oração e jejum. É aqui a orientação. Aqui não é da denominação batista, aqui não é do pastor da igreja, aqui é do Senhor. Como você vencer, como você superar,
como você ficar tranquilo em meio a uma tempestade que, quando as pessoas olham, parece que está desmoronando o mundo. Que nada, Deus está no controle. Deus lhe sustenta, Deus lhe protege. Deus vai ser aquela mão que lhe ampara, ó. Você não vai cair, você vai manter-se firme e seguro. Então, queridos, amados irmãos, precisamos compreender e pôr na prática da nossa missão para uma família vencedora, segura. A igreja segura, vencedora. É a palavra, não é os homens. Não é os homens, é a palavra. Vamos para a segunda parte. A primeira foi da questão das atitudes de Neemias, para que a gente proteja a família, levar a segurança pelo poder da oração, para a família e para a igreja. A segunda, zelando pela vigilância. Todo esse texto que nós lemos, mas eu vou ler o verso 13. Precisamos zelar pela vigilância da família, pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olha bem, Neemias fechou tudo, botou cada uma numa posição, preparado, vigilância, porque eles poderiam vir por outra parte, arrodear, que é o que a gente vê hoje, nego arrodeando, com justificativas, com palavras mentirosas, para minar a igreja. Para minar a igreja. E o segundo ponto que Neemias traz é esse. Precisamos zelar, vigiando, na vigilância. Essa foi a segunda estratégia de Neemias. Despertar o povo para ficar atento aos perigos. Foi o que Neemias fez. Despertar o povo para os perigos que ele ia enfrentar, queridos irmãos. Em lugares que eram vulneráveis, onde o muro era muito mais baixo, em outros onde tinha abertura, tinha brechas, tinha espaço, ele mandou fechar tudo. Vigilância, botou as famílias, cada uma numa posição. Nossa casa, nossas igrejas, nossos casamentos, nossos filhos. Temos que vigiar nos quatro cantos, dar de tudo, fechar as brechas, não dar oportunidades. Muitas das vezes situações acontecem por oportunidades que são dadas. É uma brecha, tem que ter essa vigilância, não é? Todas são essas situações que hoje sofrem as famílias por essas oportunidades dadas. Então, queridos, os inimigos não poderiam entrar enquanto eles tapavam todas as áreas. Vedava, tapava tudo, não é? E em alguns momentos o povo ficou com medo dos inimigos que ameaçavam. É o que a gente vive hoje debaixo de ameaça, não é? Só que esse servo do Senhor que está aqui não tem medo. Mas não tenha dúvida nenhuma. Levante o gigante que for. Davi, talvez eu fosse do corpo de Davi hoje, né? Magrinho. Não temeu Golias, que era grandão? Por que eu vou temer quem se levanta hoje? As ameaças. Não tem nem eu nem vocês. Contra nosso casamento, contra nossas famílias, contra nossos ministérios, contra nossas igrejas. Não tem como, irmãos. Deus lhe garante. O que é que ele falou para Josafá e para Judá e Jerusalém? Fica tranquilo, eu pelejo por você, fica sossegado aí. Você lembra de Senequeribe, com aquele exército que se dizia poderoso, que vinha tomando as outras nações, porque não tinham o Deus de Israel? Entendeu que quando chegasse a Jerusalém aconteceria o mesmo. O que é que Senequeribe fez? Mandou uma carta para o Rabsiqué, que era o seu assessor, para Ezequias, que se eles não se entregassem a ele, não se tornassem servos, eles iam beber mijo e comer fezes. Olha que ousadia de Satanás. Ele manda dizer isso para mim. Ezequias chamou Isaías, que era contemporâneo dele. Chegaram lá, faz como eu faço nas minhas mensagens, nos meus esboços dos sermões. Eu apresento a Deus assim, ó, quando eu termino. Consagro a Deus. Foi o que ele fez, a carta que mandou Senequeribe. Se eles não fossem servir a eles,
Porque eles estavam acostumados já a fazer com as outras nações, que não tinham Deus de Israel. Tomava eles como escravo deles, né? Iam se tornar servos dele, tomava seus despojos, cavalo, mais arma, era um exército que se tornava poderoso para Senaqueribe. Sabe o que aconteceu? Resumindo essa história, eles não lançaram uma flecha sequer em Jerusalém. Como é que a gente pode ter medo daqueles que se levantam hoje? Não tem como, irmão. Não tem como, só espera no Senhor e ora. Vai lá como Gideão. Deixa Deus responder. Então, queridos, amados irmãos, em alguns momentos eles ficaram com medo. Mas ouça o que diz o verso 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Vamos lembrar do Senhor nessas pelejas de hoje, naqueles que se levantam, naqueles que trabalham contra a igreja, contra as famílias, contra os lares. Vou repetir o verso 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Foi o que Neemias orientou. Porque eles queriam matar, os inimigos queriam matar as famílias de Israel, queriam matar o povo. Os muros estavam baixos, quer dizer, para se preparar. Nossos muros estão baixos, vamos levantar. Tem alguma brecha na caminhada? Fecha. Bota a família toda em vigilância. As pelejas de ontem são bem parecidas com as de hoje, hein? Bem parecidas. Então, queridos, foi por isso que o povo voltou a trabalhar na obra. E os inimigos, repara o que acontece com os inimigos, verso 15, se dividiram. Deixa eu ler para vocês o verso 15. Verso 15 está aqui. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Encorajaram eles, os servos do Senhor, a proteger, a guardar, e essa palavra deve nos encorajar como igreja, como povo, como escolhidos, como santos, como família de Deus que nós somos. Como encorajou eles lá voltarem a trabalhar, nós também nos encorajamos. Eu tenho uma direção que eu aprendi com o apóstolo Paulo. Quanto mais problema eu enfrento, mais eu oro, mais eu clamo, mais eu busco, mais eu jejum, porque eu odeio o meu inimigo Satanás. Eu fui escolhido para destruir a obra do diabo, meu irmão. Eu não tenho medo. Eu tenho dito a Deus, orando, que se Ele quiser me levar até o inferno, Ele me prepare para eu tomar as mãos de Satanás lá dentro do inferno. Eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para isso, e o diabo sabe disso. Ele me conhece. Ele vai tentar, vai levantar, vai fazer o que ele quiser, vai ser problema dele. Mas quando temos Deus, não tememos nada. Seja a peleja que você enfrente, seja o momento que você passe, espera, continue orando, jejuando, buscando Deus, em obediência. Pronto, se tiver em obediência, a vitória está garantida. Então, queridos irmãos e amados, Jesus nos ensina que devemos orar e vigiar, vocês lembram? E muitas famílias são destruídas por momentos de deslize, e às vezes até o marido ou a mulher não vigiam e não preservam seus filhos, descuidando detalhes. Deixa eu fazer outra pergunta para nós aqui. Você ora pelo seu marido? Você ora pela sua esposa? Você ora pelos seus filhos? Você ora pela sua família? Muito acontece porque muitos estão despreparados, não atenciosos a Deus, deslizam, e o que acontece? A família desmorona, a coisa fica horrível, dolorosa, insuportável, e a família se torna sendo destruída. Então, queridos irmãos amados, se você quer dar segurança para a sua família, precisa aprender a ser mais vigilante, cuidar melhor do seu casamento, dos seus filhos, da sua casa. É preciso, queridos, essa vigilância não se trata de uma perseguição aos familiares, que talvez até você possa ser interpretado dessa forma.
mas significa amor, zelo. Hoje é o aniversário da minha irmã, que faleceu, Adriana. Hoje, se não me falha a memória, ela faria 56 anos. E vi algumas palavras dos nossos irmãos. E eu mandei uma palavra para eles dizendo assim: sim, temos saudades, sentimos falta da separação, mas ela está feliz, porque ela está em Cristo. E nós devemos permanecer ligados a Deus para que amanhã possamos encontrar com ela. Porque às vezes puxa um pouco mais do sentimentalismo para alguns, não é? E às vezes vem coisas que não é de acordo com o que Deus prepara para essas situações. E a gente precisa juntos mostrar que essa eternidade é real, é verdadeira e que nós vamos se ver, nós vamos viver juntos. Essa é a direção para a nossa missão de perseverarmos até o fim. Estamos encerrando já, queridos irmãos e amados. Então, meus irmãos, o terceiro ponto, o segundo foi zelando pela vigilância, na atitude de Neemias, né, para proteger nossas famílias. O primeiro, levando segurança pelo poder da oração. O segundo, zelando pela vigilância. E o terceiro, direcionando a família pela palavra. É segurança total. Direcionando a família pela palavra. Vamos ver, queridos irmãos, o verso 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada, de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava a arma. Nós não temos um fuzil na mão. Nós temos uma arma que é muito mais poderosa do que todos esses armamentos bélicos. A palavra de Deus é o poder acima de todo e qualquer outro que se diga ter poder. É a palavra, é a orientação da qual Neemias levou para eles. Irmãos queridos, direcionando pela palavra a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, direcionado pela palavra. Fica tranquilo. Então, queridos amados irmãos, Neemias formou uma estratégia de defesa através da ajuda de quem? Das famílias. Que nós temos que levar os nossos membros familiares, os nossos membros da igreja, a liderança da igreja, a viver direcionado pela palavra, não é pelo emocionalismo, nem sentimentalismo, é pela palavra. Ela é a verdade e ninguém vence a verdade. É o que a igreja, é o que a nossa família, é o que o nosso casamento, é o que nossos filhos precisa estar direcionado pela palavra. Disse Neemias: desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava as lanças, escudos e arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Está por detrás de toda a nossa casa, protegida, guardada, sustentada, a igreja, essa igreja e essas outras duas que cuidamos, como toda a igreja na face desta terra. É palavra de Deus, queridos. É o que Neemias levou essas famílias a fazerem. Nós, famílias de Deus, devemos estar unidos e ligados à verdade, à palavra. Quem vive de emoção é Roberto Carlos. Nós vivemos da razão, da verdade, do poder de Deus, que é a palavra justiça de Deus. Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a palavra. Não tem como correr por isso. Quer vitória? Fecha as brechas. Não temas nada. Direciona pela palavra, a palavra que é o escudo. Olha o que disse o salmista, que vocês lembram.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não tem como tomar outra direção. A igreja de Cristo deve viver a palavra. Nós amamos a todos, mas seguimos a palavra. Seguimos a palavra. Então, queridos, amados irmãos, acreditamos, queridos, que se a família aplicar uma devocional perfeita e diária, levaremos uma segurança perfeita para a nossa família. Antigamente existia isso, mas hoje as famílias pararam de fazer. Posso encontrar alguns ainda, que é o culto doméstico. Poucos ainda fazem, eu acredito. É um revestimento para a família, para o lar. Essa igreja do Senhor, essas igrejas que nós congregamos, vive debaixo de oração. Os problemas, como chegar a anemia, chegam até nós, mas são desfeitos, são destruídos, são desmanchados, por causa das orações, das devocionais, porque a oração tem poder e Deus ouve a oração do justo. Mas vocês lembrem que a igreja, a família, o casamento, no Salmo... Será que eu vou esquecer agora? Lembrei. Salmo 34, verso 19. Coloca aí, meu jovem. Salmo 34, 19. Vamos ler, gente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Irmão, eu vou sair daqui flutuando. Flutuando. Porque a segurança está aqui, ó, nas promessas de Deus. Nossa família, nossas igrejas. Não tem como, queridos. Não tem como pensar diferente. Só existe um caminho, é Deus. Só existe uma palavra, é a palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo. Não tem como, irmão. Um homem que quer ser visto, ele vai quebrar a cara. Jesus é quem precisa ser visto em nós, na autoridade constituída que Deus nos deu. É palavra, gente. Quem quiser se desviar, vai sofrer consequências. E ruins, porque tem consequências boas. Então, meus irmãos, precisamos, como servos do Senhor, líderes do nosso lar, esposas, não é? Nas igrejas, os líderes, sermos responsáveis na aplicação da disciplina, dentro de tudo aquilo que nós aprendemos com Deus, com a sua palavra, para a família e para as famílias da igreja. É preciso sermos responsáveis nesta área de aplicar a disciplina. Família segura é aquela que crê e confia. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. É o que a gente faz, é o que a gente vive. É o que a gente precisa ouvir, que estamos ouvindo, e para aplicarmos, aprendermos a fazer. Então, queridos, amados irmãos, vamos aplicar para ter uma família segura, confiando nas promessas de Deus, não na dos homens, em sua casa, em seu casamento, na vida dos seus filhos, sem medo, sem medo. Então nós vamos encerrar lendo esse Salmo 119 completo. Assustei os irmãos? Mas vamos ler o Salmo 128, de 1 a 6, para que a gente encerre esse momento maravilhoso do Senhor em nossas vidas, para sermos felizes, ter famílias ser felizes pelas atitudes tomadas por Neemias. Vamos ler, igreja do Senhor. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira e roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.
E verás o filho dos teus filhos, e a paz sobre Israel, seus netos. Só até o 6. Eu queria mais um. Então veja, queridos irmãos e amados, não tem como não estarmos seguros se dessa forma que ouvimos, pela palavra de Deus, tentarmos fazer diferente. A segurança da família, da igreja, do povo de Deus, está na palavra de Deus. É ela que a igreja deve seguir, que a família deve seguir, que os filhos, que o casamento deve seguir. Amém? Então vamos orar? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus e a nossa irmã querida e amada diaconisa Rosilane Vieira da Silva. Vamos orar com ela? Agradeço, Espírito Santo, pela tua presença conosco aqui, pela tua santa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos aplicar essa disciplina do Senhor Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas. Ó Deus, somos dependentes do Senhor, como vasos de bênção em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Sim, Deus, tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Assim seja, Senhor. Te agradecemos por tudo desta noite. O Senhor nos conhece, Deus. O Senhor é onisciente e onipresente. Socorre-nos dentro daquilo que precisamos, Senhor. Glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho e na sua saúde, na sua igreja, nessa igreja santa e viva de nosso Senhor Jesus Cristo, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja viva e santa e vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.